dia. Meu nome é Júlio César. Eu estou aqui para fazer um agradecimento ao Moré André Klein Rosa por estar hoje no grupo dele, por ele ter feito tanta coisa que tem me ajudado. E eu quero agradecer, inclusive, de ter feito o mapa cabalístico feito pelo Moré André Klein Rosa. Quero agradecê-lo por ele ter me ajudado. Quero agradecer a Deus por hoje estar trilhando o caminho da Torá, do judaísmo, da comunidade de Israel. Agradeço imensamente ao nosso Deus, Criador Todo-Poderoso, e convido vocês a seguirem o Moré André Klein Rosa, que muito pode fazer por vocês. Tenham todos um bom dia. Meu grande abraço. Podem me perguntar, Moré, o que a Torá fala desse mundo? Em relação ao mundo, nada. Mas sabemos que é o próprio Eterno que mantém esse mundo e também mantém um homem, não é? Que pode observar essas questões espirituais. Muitas vezes a gente fala sobre os nossos esforços, né? Para estudar a Torá, para entender a Torá e etc. Mas a gente deve saber que nossos esforços, né? Eles são pequenos e não podem alcançar nada. Mas o esforço em si mostra o início de uma caminhada e uma vontade de querer chegar àquele local, mas só chegamos quando a divindade que está dentro ou dessa sefirá interna ou da sefirá externa, ela estende a mão e nos ajuda a chegar ao próximo passo, né? Ao próximo, ajuda contra um sentimento negativo em si. Então a gente viu isso, não é? E também a gente deve entender que existem muitas questões que são seríssimas dentro da Torá. Yosef entristece, enfurece seus irmãos. Está aqui. Olha que coisa incrível. Nós falamos de Lashon Hará, não é? Lashon Hará é a língua má. Tem Lashon Kodesh, que é o hebraico. É uma língua que não é só uma língua, tem que ser muito mais do que isso. E diz aqui no texto o seguinte: Jacove estabeleceu-se na terra que seu pai habitava, na terra de Canaã, né? E estes são os acontecimentos dos descendentes de Jacove, até eles finalmente se assentarem. Yosef tinha 17 anos de idade, como já fizera anteriormente, ele cuidava do rebanho dos seus irmãos. Ele fazia coisas de rapaz, como enrolar os cabelos, retocar seus olhos para parecer mais atraente. A pessoa passava muito tempo com os filhos de Bilhá e Zilpa, mulheres de seu pai, aos quais Leia tratava desrespeitosamente. E Yosef costumava trazer relatos a seu pai, né, do comportamento dos seus filhos, dos filhos de Leia, que eles julgavam maus. E diz aqui que Israel amava mais a Yosef do que qualquer um dos seus outros filhos, uma vez que ele era o filho nascido em sua velhice, e ele lhe fizeram uma túnica da melhor lã. Quando seus irmãos perceberam que seu pai o amava mais que todos os irmãos, eles começaram a odiá-lo e não falaram de forma serena com ele. Então Yosef teve um sonho, ele contou aos seus irmãos e eles o odiaram ainda mais. Isto foi o que lhe disse: por favor, ouçam o sonho que eu tive. Nós estávamos amarrando feixes no campo, quando de repente meu feixe ergueu-se ereto. Então nossos feixes fizeram um círculo em torno do meu feixe, né? Os vossos feixes fizeram um círculo em volta do meu feixe e inclinaram-se para ele. Seus irmãos então lhe disseram: isso significa que tu desejas reinar constantemente sobre nós? Era uma pergunta aqui.
Tu pretendes governar o tempo todo? Mais uma pergunta. E eles odiaram ainda mais por causa de seu sonho e por causa de seus maus relatos ao seu pai. Ou seja, Lashon Hará, não é? Continua aqui. Yosef teve ainda outro sonho e o contou a seus irmãos. Eu tive um sonho, disse, o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. E ele contou esse sonho para seus irmãos na presença de seu pai, que o repreendeu a fim de aplacar o ânimo dos irmãos. Ele disse a Yosef, que espécie de sonho tu tiveste? Como poderia eu e tua mãe e teus irmãos prostrarmos no chão para ti? A tua mãe faleceu, né? Já está morta, mas seus irmãos ainda o invejavam. Seu pai, no entanto, acreditava no sonho e aguardou o fato quando ele se concretizaria. E logo depois vai se seguir a venda de Yosef. Muito bem. Aqui no Bereshit 37.2, vamos olhar aqui uma construção bem séria, não é? Bereshit 37.2, a gente tem uma construção bem séria sobre os segredos de Torá relacionado a esse versículo. Vamos ver aqui. Então, 37.2 diz aqui o seguinte, deixa eu ver se o texto vai se manter igual, aqui ó. Então, diz aqui o seguinte, eu vou ler esse texto com vocês, deixa eu só achar aqui na minha Torá. Ele, né, Toledote, Yaakov, Yosef, Ben, Shavá, Isre, Shaná, Raiá, Roe, Et, Erraiv, Betsum, Verhur, Naad, Et Benei, Bilá, Veet Benei, Zipa, Neshai, Aviv, Vai be Yosef et Davatan Raê. E essa palavra Davatan Raê, né, a gente vai ver aqui que quando a gente troca o texto ele fica todo fora de contexto, não é o que está escrito no original. A gente volta para o inglês aqui e a gente vai ver essas duas palavras, não é? Devatan, Devatan, e juntamente com a palavra Raê. Então a gente vai dar uma olhada, uma observada nessa parte aqui, ó, Devatan e também a palavra Raê, Et Devatan Raê, né? E aqui no final desse versículo, que na tradução diz o seguinte: estes são os acontecimentos dos descendentes de Jacob, até ele finalmente se assentarem. Yosef tinha 17 anos, e ele cuidava do rebanho dos seus irmãos, e fazia coisas de rapaz, enrolar os cabelos e retocar seus olhos, para parecer mais atraente às pessoas. E ele passava muito tempo com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, ao qual os filhos de Leia as quais os filhos de Leia tratavam desrespeitosamente. E aqui diz então, né, que ele costumava trazer mais notícias dos seus irmãos, não é? Para aqui palavras, está vendo a mesma palavras, não é? A palavra Davar, Davatam, e trazia mais palavras dos seus irmãos, não é? Aqui a palavra mal, né? E morte, etc. E ele trazia aqui essas palavras dos seus irmãos, ou seja, ele falava Lashon Hará dos seus irmãos. A gente sabe que a gente pode ver a Torá de vários aspectos também, é lógico, no nível Pesha, né? Sabendo sempre trabalhar com a Torá e não perder o foco, não é, de tudo, que tudo é do mundo espiritual, mas todas essas coisas, inclusive a Lashon Hará, ela vem a partir do nosso olhar do outro. E se a gente olha alguma coisa ruim, é incrível de se falar isso, mas é porque
não é? A gente tem aqui, não é, algo que não está certo e algo que realmente, né, é algo gerado dentro de nós em relação ao outro. Então a gente está o tempo todo atrás de mais notícias, reportagens, quem matou, quem está com razão, quem não está. E isso pode, por exemplo, levar você a falar mal da outra pessoa através da ótica do outro. Você nem conhece a pessoa direito, você nunca viu a pessoa, nunca conversou, e você leva as más notícias por causa da palavra do outro. E por cabalista, vamos ver se isso é proibido, né? Vamos dar uma olhada aqui. Então, nessas palavras, primeiro a gente deve observar que aqui existe uma coisa chamada o Aleph e o Tav, não é? Aqui é um sinal que não tem sentido dentro da Torá. Na verdade, assim, não no sentido do entendimento da Torá, é um sinal muito, muito fora de contexto, não tem como existir, etc. Então eles traduzem, né, a palavra e etc. Mas na verdade aqui a gente está vendo que está falando do Aleph e o Tav, é todo alfabeto hebraico. E aí depois fala ali, ó, todo alfabeto hebraico, essas palavras, não é? E o mal, não é? Raá. Por isso que Lashon Hará, ou alguém que é um mal, é Urachá, tá vendo? Então, essa palavra mal aqui, ó, ela tem uma conotação. Ela tem uma conotação do mal. Muito bem. Veja, o próprio mal e o próprio bem é formado por letras hebraicas. Depende da combinação das letras hebraicas. Então você, ali como a letra hebraica é uma criadora, você então cria algo. E eu vou falar para vocês, isso é uma verdade. Eu estava aqui esses dias, e aí eu estava num lugar, eu falei, poxa, imagina se, pensando, né, se alguém joga algo incendiado dentro de um local, e aí pega fogo num saco e tal, e alguns dias depois, sem querer, eu joguei um fogo dentro de, assim, sem querer, e aí começou a pegar fogo. Eu falei, ué, isso é a minha cabeça, não é? E aí eu comecei a ver que o que a gente fala, a gente vai acabando, aquilo se faz real na nossa vida, principalmente o que é negativo, não é? E existe uma história assim na Torá, diz que o Rubem, ele falou que para o Jacob que ele ia trazer o filho dele, não ia deixar ele preso no Egito, ele ofereceu os próprios filhos para que, se caso ele não trouxesse, não é, a vida dos próprios filhos. E aí a gente vai ter lá na frente isso acontecendo, com os descendentes dele, na guerra contra Moshe, e os filhos eram Datã e Abirã, que era da tribo de Ruben. Então veja, a gente deve ter muito cuidado com o que a gente fala, não é? Enquanto o pensamento não sai da cabeça, né, tá lá dentro, então não tem problema nenhum. Então não foi gerado aqui. Você está lá, você pode controlar. Enfim, veja, o Yosef, ele não tinha esse cuidado, ele falava mal do irmão, né? E, enfim, e aqui significa então que a gente tem que entender o que está escrito aqui, não é? Como está escrito aqui, não é? A gente tem uma situação aqui onde essa palavra ela pode ser permutada, não é? Debatando. E ela também tem uma gematria. A gematria dela é 446. Vamos fazer aqui a nossa, para a gente ver, será que realmente é isso, Moré? Será que realmente esse negócio de Lashon Hará, não é, que a gente faz, é uma coisa assim mesmo? Vamos ver aqui então. Então a gente vai ver aqui a gematria da palavra, não é? Porque a gente sabe que as gematrias, elas têm uma importância. Mas aí, Moré, eu posso... então, Lashon Hará é uma coisa ruim na Torá? Sim, então eu não posso falar mal de ninguém, não. Não pode falar mal de ninguém, né? Porque todos nós sabemos que todas as histórias são histórias geradas pelo Criador. Isso não quer dizer que eu não possa passar uma informação, não é? Veja, para defender uma pessoa. Então vamos lá.
eu tenho aqui, ó, estou formando os números, não é? As guimatrias, perdão. É mais falado guimatria. A gente fala guimatria, mas é guimatria com I. G-U-I, guimatria. E essa guimatria aqui, ó, ela vai ter todo um sentido. Vamos ver aqui. Vamos fazer as contas, olha. Então vamos lá, 400 aqui do TAV. Vamos lá, Dalet é 4. O bait aqui, por que está bait? Porque tem um pontinho no meio, tá vendo? Bait. E aqui nós temos o 2 do bait, tá vendo? Aqui nós temos 400, que é da letra TAV, veja. E temos 40 da letra MEM, que pode, como é MEM Sofit, geralmente é representado pelo 600, mas nesse caso gemátrico, ela pode ser usada assim. Isso significa então que a gente vai ter aqui uma gematria, não é? Vamos ter uma gematria. Qual a gematria? A gematria vai ser uma das gematrias que podem ser feitas, não é? A mais básica é a somatória desses números, 4 mais 2 mais 400 mais 40, que é igual a 446, né? Então veja lá, 446 é exatamente a gematria dessa palavra. O que acontece então? Acontece aqui que a gente tem agora, não é? Algo a definir, não é? Qual é o peso dessa palavra, dele falar Lashon Hará, né? Essa questão, né, é algo muito, muito importante dentro da Torá. Porque quando você pega a palavra morte em hebraico, como se escreve morte, Moré? É a palavra mot, né? Então, a palavra morte é mem, um vav. Deixa eu só botar aqui para vocês, ó. Mem, um vav. Esse alif tem que sair. Caramba, às vezes acontece isso. Mem, vav e tav. Aqui nós temos, tá vendo? A palavra mot. Veja que coisa incrível. E a palavra mot, vamos ver a gematria que se bate, né? Então vamos lá, tem 400 ali? Tem. Vamos lá, o tav é o 400. Tá vendo? Gerou, ó, 400. A gente tem um men que é 40. Tá aqui, ó. Só faltou o vav, que é o número 6. Agora a gente vai pegar aqui, ó. Vamos ver uma coisa que é muito séria, hein? Vamos lá. Ó. Um men, tá vendo? Então, ó. 1, 2, 3. E aí a gente tem a letra vav. E a letra vav é essa aqui de baixo, que é a palavra morte. Tá vendo? Mot. Nem precisa a gente fazer a conta, né? 400 mais 40 mais 6, 446. Isso significa que a palavra morte, não é? Que está descrita ali naquela palavra, não é? Eles estavam realmente falando que se você fizer Lashon Hará, isso vai gerar o quê? Morte. Por quê? Vamos tentar entender um pouco isso. Quem é o único que pode resolver nossos problemas? Hashem. Quando a gente procura o Moré é para resolver problemas da nossa alma, não é? Problemas da nossa alma. E nossos problemas também são problemas relacionados à nossa alma. O que nós vemos no outro? Sempre o erro do outro, não é? A gente sempre vê o erro do outro e o erro do outro é aquilo que nos leva exatamente a falar mal do outro. A gente vê o erro do outro, fulano de tal, não é ruim, fulano de tal fez isso. Nós deveríamos conversar com o Eterno, não é verdade? Falar, Eterno, me dá força para que eu entenda por que isso está sendo gerado na minha vida. O que eu fiz? Né? Porque quando eu falo mal do outro, como o Yosef fez, o que acontece? Ele está transferindo a culpa para os seus irmãos e não assumindo as suas culpas. O que aconteceu no Gan-Eden foi a mesma coisa. Achei a mulher que tu me deste, né? Ela que comeu do fruto. Veja,
existe ali um jogo de acusações muito sérios. E aí um acusa o outro. A mesma coisa é o corpo e a alma. A Lashon Hará é do corpo, não é da alma. E aí foi por isso que essa palavra morte foi gerada para Yosef. A palavra morte que foi gerada para Yosef, que tem gematria 446, fez com que ele, mesmo tendo proeminência sobre os seus irmãos, ele morresse primeiro. Então ele vai morrer com 110 anos porque ele fazia Lashon Hará dos seus irmãos. A gente tem outra situação também na história de Ló. Diz que a esposa de Ló, quando os anjos chegaram, foi ela que avisou toda a cidade. Porque o que ela fazia? Ela pegava e falou assim para os seus: Ih, faltou sal, estou precisando de sal. Não tem como fazer comida para esses visitantes, eu preciso de sal. Aí ela ia lá, batia na porta do vizinho, o vizinho: Oi, então, você tem sal aí? Aí a pessoa: Não tenho. Olha, tem 3 anjos lá na minha casa. Você não vai acreditar. As pessoas também têm mania de falar da sua mal e trazer a sua realidade para as pessoas. E aí a pessoa: E aí foi o primeiro. O primeiro passou para o segundo, ela foi na casa do próximo, e assim ela foi indo até que toda a cidade estava na porta dela. Veja, ela queria ter algo egóico, né? Muito bem. Quando ela foi fugir, ela olhou para trás ainda. Ela foi fugir ali de Sodoma e Gomorra, ela não fez como Abraão, ela ficou olhando para trás, tipo: será que aquilo era melhor? E etc. E ela virou uma estátua de sal. A gente sabe que uma estátua de sal está ali no nível mais baixo, né? Um nível mineral. Enfim, então acho que o sal é um cristal, né? Não tenho eu pesquisei sobre isso, mas me veio a ideia que é muito parecido. Então ela se transforma numa estátua de sal. E só Ló e as 2 filhas conseguem sair por causa da Lashon Hará. O próprio serpente foi falar Lashon Hará de Deus para Rava. Por que ele falou? Olha, Deus é mentiroso. Ele sabe que o dia que ele comer, vocês se tornarão como ele. Quer dizer, trouxe Deus para o mundo da criação. Ou seja, alguém que come, alguém que foi um homem, etc. Então, olha só que ideia. Agora, as implicações aqui são muito mais sérias. Porque, como a gente sempre diz, a questão da Torá, e eu sempre falo para Morar, o seguinte: olha, se a pessoa entrar querendo fazer Lashon Hará de alguém, corta. Aí eu digo para vocês, existem questões que são mais proeminentes. Por exemplo, olha, o Alex, cuidado com fulano de tal, que a gente não tem muita confiança ainda, pode te levar a alguma coisa muito séria aí. Por enquanto a gente está observando, é um alerta, etc. Mas não se sabe. Ou mesmo que a gente saiba, olha, fulano de tal já fez isso, já tem um currículo ruim e tal, aí a gente fala: isso não é Lashon Hará, isso é informação da realidade, não é? Mas até mesmo isso é proibido. Por exemplo, eu chamo uma pessoa para fazer uma obra na minha casa. Aquela pessoa não trabalha muito bem, ou talvez naquele momento ela não esteja muito bem, isso acontece, e ela faz alguns erros na minha obra. Aí eu chego pro vizinho, falo: fulano de tal não trabalha bem. Chego pro outro: não contrata aquela pessoa que ele não trabalha bem, não contrata. O que eu fiz? Eu tirei toda a parnaçada daquele profissional. Tá entendendo? E eu sei que se aquele profissional vai, não é, para casa de alguém, é o Eterno que vai permitir. Então eu não devo fazer essas coisas. Fulano de tal fez isso, fez aquilo. Não, eu devo confiar 100% no Eterno. Quem é que vai resolver a situação? O Eterno. Então eu vou orar para o Eterno e vou falar: Deus, por que essa situação está acontecendo? Por que o Senhor está me colocando, não é, sobre essa situação onde eu estou saindo, né, numa situação dessa, né? Então, o que acontece? A gente tem que entender
que esses processos são das letras hebraicas, que estão interno dentro de todo mundo. Se eu, ou Moshe, ou qualquer pessoa fizer Lashon Hará, é a morte. Agora, existe aqui uma conotação muito forte dentro disso tudo. Se Yosef é a Lua, né, é que a Lua está sem um pontinho dentro, quer dizer que dois planetas aqui, ó, eles estão sendo salientados com os pontinhos dentro. O Dagesh está aqui dentro, tá vendo? Então, e aqui também. Aqui eu tenho Marte, não é? E aqui eu tenho Saturno. E aqui eu tenho a Lua. Veja? Logo se segue aqui de uma letra mãe, Mem. Né? A gente tem um Mem aberto e um Mem fechado. Muito bem. Isso significa, se a gente passa aqui, ó, se a gente tem Marte, que está abaixo de Binar, aqui, tá vendo? Ó, abaixo de Binar, não é? Binar está em cima, quando a gente olha ali na árvore sefirótica. Vamos abrir aqui uma árvore sefirótica para a gente observar qual é a seriedade dessas coisas, não é? Para depois não falar, olha, Moré, não é? Eu não entendia isso. Eu vou deixar bem claro para vocês terem ideia do que é Lashon Hará. Tudo bem. A gente vê muito isso aí nos livros, muitas pessoas, né, falando sobre isso. E a gente vai agora tentar abrir aqui se der, né? Vamos lá, ó. Permitido aqui, ó, a árvore sefiróticas. Bem, aqui, ó. Deixa eu pegar essa árvore aqui, vamos levar lá para o nosso local. E vamos ver aqui, ó. Então tá. Aqui eu tenho Marte, aqui eu tenho Saturno. Levando para o lado espiritual, porque como a gente sabe, isso aqui é só uma representação, daqui sai todos os julgamentos. E aqui é concretizado o julgamento. Aqui eu tenho o anjo Gabriel e aqui eu tenho o próprio Satã, né? Aqui dentro, o Summer. A gente chama ele de Summerman, para não falar o nome. Summerman está aqui dentro. Veja, mas quem controla é o anjo Gabriel. Então veja, aqui de Binar está sendo mandado, tá vendo, para Marte, ó, aqui tomou, ó, os dois pontos estão dentro, quer dizer, através da Lashon Hará você ativou lá em cima julgamentos, né? E aí a letra Tav, ela não tem um pontinho dentro, quer dizer que vai vir, ao invés de vir coisas boas, vão vir rigor. Por quê? Quando a gente faz Lashon Hará, a gente está confiando no nosso ego e a gente se sente bem. A gente se sente bem quando o outro fala, ai, tadinho, poxa, foi mesmo, Moré. E todos nós somos assim, eu não estou me tirando não, né? Eu sou bem sincero, a gente faz Lashon Hará. Ai, tadinho, Moré. Poxa, você não merece isso, Moré. Poxa vida. Ah, meu Deus do céu. Né? A gente não gosta disso, né? Ai, meu Deus, Moré. Poxa, foi mesmo. Essa pessoa merece morrer. Não vale nada essa pessoa, Moré. Poxa, veja, tudo isso é ego. Por quê? Qualquer tratamento, isso não quer dizer que a gente não vai ajudar as pessoas, mas qualquer tratamento, ela está sendo feito com a pessoa. Quem está tratando com aquela pessoa? Deus. Se ela mentiu, alguém vai mentir para ela. Até mesmo se ela falou mal de alguém, alguém vai falar mal dela. Não é? Se ela maltratou alguém, alguém vai maltratá-la. Se ela pisou em alguém, alguém vai pisá-la. Esse é o tratamento, tá entendendo? Vai direto lá aonde você errou. E quando chega nesse ponto é super difícil. Ah, pô, quem quer, né? Quando alguém grita com a gente, olha, eu sou. Oh, rapaz, você sabe com quem você está falando? Não é assim que a gente é? Você sabe com quem você está falando? Você está falando com o Moré André, rapaz. Você tá doido, não é assim? É assim que nós fazemos, não é? Agora você vê fulano de tal, tá achando que tá falando com quem, né? Mas na verdade tudo isso é ego, porque o tratamento veio aqui de cima. Veja, José simboliza a luz, os irmãos simbolizam os meses e os graus espirituais. Isso significa que quando eu faço Lashon Hará de uma pessoa, eu acho que
eu estou fazendo bem, mas eu estou fazendo o quê? Ativando aqui, ó, tá vendo? Eu estou ativando essas forças, as forças de julgamento sobre mim mesmo. Parece no começo que é muito legal. Poxa, vamos lá, Maré, vamos, né? Pera lá, também a pessoa fez isso e aquilo. Ah, poxa, também aí não, né? E aí o que que eu estou fazendo? Eu estou botando isso em ação e estou desconectando quem? Ó, a Lua não está conectada. A letra TAV que liga aqui não está conectada. E aí o que que vai acontecer? Vai acontecer que eu não conecto com o divino, tá vendo? Não conecto. Por que que eu não conecto? Porque eu não entendi ainda essa Torá. Agora, preste atenção. Se eu não conecto, isso vai gerar morte de quê? Da letra Men aqui, ó, que representa as águas femininas, Shekhinah, e de todos os Erampim, que são 6 Sefirot, tá vendo? Isso significa que a letra Tav não vai conectar. E aí eu posso falar mal de todo mundo, posso falar mal do Lula, Bolsonaro, posso falar que esse robô, aquilo é isso, aquilo outro é outro, posso fazer, fica à vontade, a boca é sua, a alma é sua, vai lá, continua fazendo Lashon Hará, ao invés de falar a palavra de Torá, você pode, sabe disso, você tem total liberdade, não é? Você tem total liberdade para fazer o que você quiser, porque todos são seres humanos. Então, quando a gente descobre isso, a gente fica em silêncio nas nossas situações. Porque, ai, meu marido brigou comigo. Eu não estou falando aqui diretamente para ninguém não, tá, gente? Não tem, porque todo mundo tem problema nos seus casamentos, às vezes tem problema, isso acontece. Né? Então, ai, fulano de tal brigou comigo. Poxa vida, fulano de tal está me maltratando. Então, esse tratamento veio do Eterno para você e para a pessoa também que está fazendo o errado. Porque quando aquela pessoa está fazendo o errado, ela também está entrando na dança do problema. Não é só você, mas a você cabe buscar quem? O entendimento do divino. Por que que isso está acontecendo? A Morá Patrícia falou que existe um terrilim que diz que ninguém está inocente. Ninguém é inocente, nós não somos inocentes. Nossa alma, quando a gente explicou já, ó, vem uma criança, ela tem então uma morte ali, né? Muito prematura. Isso significa que aquela criança, aquela alma ali pode ter 5.000, 6.000, 7.000, 10.000, não sei quantos mil anos, e está ali num processo reencarnatório. Então, seja por bem ou por mal, o Eterno falou, ela só vai viver 2 anos e retira a alma de novo para ela passar no ciclo dela. Então, lógico que a gente vai ficar consternado com a situação, lógico que ninguém gosta disso. Né? O mundo biológico ele foi criado para proteger as suas crias. Tanto é que quando o bebê nasce, ele é tão bonitinho, todo mundo pega, e todo mundo foi um bebê, né? Uma vez, já nasce com alguns traços ali. Veja, então, se eu entendo isso sobre a Lashon Hará, então eu evito de fazer isso. Eu vou procurar, então, entender que tudo é um processo. E que, de certa forma, a gente tem uma coisa muito, não é? Muito grande a entender. Existe uma caminhada do lado esquerdo e existe a caminhada do lado direito. Qual é a caminhada do lado esquerdo? É quando você vai pelo sistema de Esav. E o sistema de Esav tem muito isso, né? Essa coisa de falar, olha, você é pecador, não é aqui? Então esse sistema de Esav, ele tem essa coisa de mostrar para as pessoas, olha, o pecado é seu, é você que errou, é você que, sabe, mas não se entende que aquilo ali não é um processo. E esse processo, quem está enviando o processo? É o Eterno, não é? E o que diz a Torá? A Torá diz que no final todas as pessoas vão falar, caraca, como que era assim? E eu não sabia, gente. Eu adorava uma fofoquinha, né? Eu adorava uma fofoquinha. E olha, fofoca não é só coisa de mulher não, né, gente?
Fofoca essa coisa de falar que é só de mulher, isso é mentira. Tem homem aí mais fofoqueiro que mulher. Moré, você tá fazendo Lachão Rará. Eu tenho licença aqui, divina, né, pra brincar, tá, gente? Eu não tô fazendo Lachão Rará, mas é uma verdade. Tem homem aí que é fofoqueiro, né? Então veja só. Aqui, ó, o que que acontece? A fofoca, não é? Aqui, ó, alguém vai subir pelo lado direito, vai subir aqui a escadinha, ó. E alguém vai pegar um livro também, vai ficar um pouco confuso, ó. Veja que eles estão, não é? Eles estão estudando livros, ó, e o outro vai estudar subir pelo lado esquerdo. Será que subir pelo lado esquerdo é a mesma coisa que subir pelo lado direito? Será? Será que qual é a ideia de subir pelo lado direito e qual é a ideia de seguir pelo lado esquerdo? Aqui é a árvore da vida, aqui é a Torá, e aqui é a árvore da morte, não é? A árvore do bem e do mal, é uma mistura, veja só. Então, quando eu compreendo isso de uma certa forma, ó, não é? Eu estou envolvendo todos os planetas, isso significa que não tem para onde eu correr. Eu vou ter, por isso que a palavra de Deus fala que o silêncio, não é? Vale 2 moedas. É lógico que isso tem uma explicação muito mais profunda, mas aqui a palavra vale 1 moeda, mas o silêncio vale 2. Quando isso acontecer com você, vai buscar o Senhor seu Deus. Fale, pergunte a Shem. Pode até falar comigo, não é? Mas assim, eu não posso entrar no interior do outro e resolver. E o que eu falar, o Amorá falar, não vai adiantar nada. O que você tem que entender é que você tem que começar a conversar com Deus, abre a Torá e veja dentro de você por que aquilo está acontecendo. E cale-se perante os céus. Isso é humildade. Pô, eu já tomei cada pancada, meu amigo. Já foi cada uma, né? Algumas vezes eu me calei, outras eu reagi. E quando a gente reage, aí então um lado negativo. Reagir em que sentido? Eu não vou fazer nada? Não. Converse com Deus. Reze. Olha, Shem, por que o senhor está fazendo? Porque não é nem porque, é para quê. Porque certamente aquilo ali tem um problema interno. Mas as pessoas, elas fazem como Yosef fazia. E aí a ideia aqui é o que? Olha só, Yosef é Yesod, e de uma certa forma representa, de uma certa forma não é Sheriná, não é? E aí tem que se entender isso aqui profundamente, porque existem vários níveis. E aí a pessoa, olha, Deus mandou isso para mim, não tá legal não. Eu mereço isso não, eu não aceito isso, eu não mereço, eu sou melhor. Isso não quer dizer que você vai se deixar maltratar, não é? Você tem que ser sincero com a pessoa. Olha, e quem pode resolver o problema? Você. Você tá botar os pingos, ó, eu não aceito mais isso. Respeitar o limite do outro, o outro respeita o seu limite, assim não tá dando mais, não é? Isso também com um amigo. No próprio trabalho, a gente pode falar isso com o nosso chefe, olha, pode ser sincero. Olha, o jeito que você está me tratando não é legal, não. E qual é o problema de ser sincero? Se um patrão grita com você, etc., ou uma pessoa, ou vocês, pode acontecer na vida do casal que eles comecem a ter problemas sentimentais, aquela força biológica, né? Aquele prazer do corpo acabe se não tiver a alma, porque ninguém vai viver o resto da vida naquele primeiro, não é? Aquela primeira fase ali do namoro, não é? Eu vou ter vários tipos de coisa para tratar com meus sentimentos, para tratar com a minha questão. Agora, se eu estou junto com outra pessoa por causa da Torá, então o nosso ponto principal é estudar a Torá. É um elevar o outro. Então, um homem acorda de madrugada, a mulher junto com o homem, vamos preparar o cafezinho, vamos sentar para estudar a Torá e entender o que é isso que se está falando aqui. Depois que entendeu, tem que colocar em prática. Imagina só, acabou a aula aqui, vai o marido ou a mulher, você eu não sei quem, você não vale nada, que não sei o que, você fez aquilo e fez aquilo outro, e você está vendo tudo isso que você está vendo de errado no outro, é o que está ruim dentro de você. É lógico que existem coisas, por exemplo, se a pessoa faz uma coisa de idolatria, você afasta.
Leia era a irmã gêmea de Esaú, mas ela não quis ficar com Esaú. Você faz. Crê em Deus. Às vezes tem esses sentimentos, a gente não quer abrir mão, a gente não quer aceitar, não é? E converse com o outro seriamente. Olha, se você fizer isso novamente, isso no trabalho, na relação entre amigos, entre pai e filho, etc., converse seriamente. E conversar seriamente às vezes machuca. Não precisa ter grito, não precisa ter nada, mas você tem que ver se o que você está falando realmente é divino, se é pelos céus ou é por você mesmo. Porque a gente tem mania de conversar pelo nosso ego, a gente quer encaixar o outro dentro daquilo que a gente acha. E não é assim. Um casamento judaico, uma amizade judaica, cabalista, é você compreender o outro, e de vez em quando até se calar. Exceto se a pessoa ofende o Senhor nosso Deus, ou vem com idolatria, essas coisas nós não admitimos. A gente até fala, se a pessoa já até assassinou, fez isso, aquilo, isso faz parte. A gente vai ter certos cuidados, lógico, não é? Mas isso faz parte. Agora, não é aceitável idolatria e nem ofender o nome do Eterno, porque todo mundo vai passar por um tratamento. Então, se eu sei disso, e se minha relação não está legal, o outro não está me tratando bem, eu não tô, é porque não tem Deus. Deus não está na minha relação. O que está é os problemas, a má palavra. Veja, os planetas, esses planetas aqui, eles não entram em conjunção. E podem até entrar para os julgamentos, mas quando chega aqui, o que acontece? Ela não liga, tá vendo? Não há uma ligação, ó. Não há ligação. Existe aqui uma separação entre esses argumentos, porque o pontinho aqui dentro da letra não está. E aí, lógico que esse planeta aqui está envolvido na letra Vav, quer dizer, houve uma morte do mundo espiritual. Conforme você vai fazendo mais Lashon Hará, mais você vai se desligando dos mundos espirituais. E aí diz aqui, não é, que Yaakov, ele amava mais Yosef do que seus irmãos, né? Por isso que gerou toda a briga, viu? A briga foi porque o Jacó amava mais o Yosef. Yosef, você vai ver que ele não é um mês, ele é representado por um planeta, não é? Que não é bem um planeta, é a Lua, é um satélite da Terra, não tem órbita própria. Então, veja só, a coisa toda ali é uma coisa dentro da alma do ser humano também. Então, conforme, por exemplo, tropecei. Mas eu tropecei por causa de você me distraiu, eu estava aqui andando e você me chamou. Não, você tropeçou porque era um processo que você tinha que passar, mas aí você acusa o outro. Às vezes pode ser até que o outro deixe cair um tijolo, uma coisa na tua cabeça. Você me machucou. Não, aquilo tinha que acontecer. Agora, você tem que ter a responsabilidade. E aí, Moré, se alguém faz uma coisa errada, você tem que trazer responsabilidade para aquela pessoa. Mas não deve, por exemplo, ficar fazendo Lashon Hará com a sua boca. Você faz Lashon Hará, isso vira um costume, daqui a pouco, não é? Você está no mundo do negativo, e etc. Vamos ver aqui então outra gematria. Por que Yaakov, vocês imaginam isso? A gente já falou sobre isso com os antigos alunos. Por que Yaakov, ele amava mais Yosef? Vocês já pararam para perguntar isso? Não é? Yaakov, ele é escrito com Yud, não é? Um Ain, um Kuf e um Beit. Então ele tem uma gematria aqui, ó, Yaakov de 182, né? O Yud inicial é 10, e esse Yud inicial é 10, o Ain é 70, não é? E o Kuf é 100 e o Beit 2, Yaakov, não é? E aí o que acontece com isso? Acontece que o Yosef tem gematria, ó, Yosef. Deixa eu só lembrar aqui, um Vav, um Samer e um Fei final. Fei. É um Fei, porque quando faz som de F é Fei, e quando faz som de P é quando o pontinho está dentro da letra, então é Pei. Veja, Yosef. Yaakov, vamos ver aqui o que aconteceu. Yaakov, não é? Ele tem gematria, já vou direto, senão se eu for botar os números não vai dar. Yaakov tem gematria 182, não é isso? 182.
E aqui Yosef tem gematria, olha, 80 mais 60, 60 mais 80, vai dar 140, com Yud 150, com 6, 156. Vamos fazer na calculadora. Então vamos lá. Moré, quanto que é 182 menos 156, que vai ser igual a tetagrama, tá vendo? Por isso que aqui, ó, Yaakov, tá vendo? Amava mais Yosef. A diferença do nome, do número do nome da gematria é 26, que é o tetragrama. E o tetragrama está aqui. Isso significa que Yosef, quando foi ter lá, estava na casa do Potifar, que ele ia se relacionar com a mulher do Potifar, porque, olha só, a roupa já estava na mão dela. Se a roupa estava na mão dela, alguma coisa, né? Já tinha acontecido ali antes. E aí, quando ele olhou para o tetragrama, ele falou, meu Deus, saiu correndo. Né? Depois ele vai para a prisão, etc. Mas veja. Então, quando você tiver com problemas, entra para dentro de você e conversa com o Senhor, seu Deus. E se o outro conseguir enxergar também, ele entra para dentro de si e conversa com o Senhor, seu Deus. Você tem a responsabilidade com você mesmo, primeiramente. Não é? Você não tem que consertar o outro. Na verdade, nós estudamos Torá para atrair luz. E aqueles que querem atrair essa luz, ó, não vão fazer Lashon Hará. Porque quando você ama de verdade e casa para um casamento feliz, você não casa para ser feliz, você casa para fazer o outro feliz. Por exemplo, amanhã você pensa assim, caraca, hoje eu tô com a vontade de comer uma coisa, não é? Ah, então minha esposa vai fazer isso para mim, minha esposa vai fazer isso para mim, etc, etc. Então você no outro dia você pensa, não, o que minha esposa ou meu esposo gosta? Como eu posso ser melhor amigo? Como eu posso tratar melhor essa pessoa? Como eu posso amar de verdade? E amar de verdade não é fazer um teatro, não é verdade? Como eu posso não ferir essa pessoa? Não é? Como eu posso, né? Mesmo que seja um irmão cabalista, como eu posso não ferir esse irmão cabalista? Exceto quando ele fere a Sheriná, exceto quando ele faz idolatria, e a gente não tem como, né? A gente vai com os dois pés e se der para ainda dar uma cambalhota e já dar um golpe de capoeira e derrubar mesmo, a gente derruba. Porque isso é o que está na Torá. Essas pessoas podem matar a tua alma. Veja, então, tudo o que acontece comigo é o que eu jogo para o alto. E aí Deus manda todos os tratamentos. Então, toda vez que acontecer algo assim, eu não posso estar desse lado. Tá vendo aqui, ó? Ele está perguntando, poxa, o que está acontecendo aqui? Olha, eu não estou entendendo nada. Poxa, e aqui o cara, ó, tá? Baruch Hashem. Eu vou ir, eu vou falar com o Eterno, eu vou devagarzinho, vão ter alguns degraus, às vezes eu vou descer um pouco, mas eu vou seguir a conotação do que está a Torá. O que está na Torá? Silêncio. Fique em silêncio. Silêncio, não Lashon Hará. Isso está codificado dentro da Torá, isso é algo muito sério. E, por último, a gente vê o caso do próprio Cora. Cora e sua comitiva, eles saíam fazendo Lashon Hará de Moshe pelo acampamento. Rapaz, eles chegavam, por isso que Datã e Abiram participaram, não é? Chegavam, rapaz, esse Moshe, tem hora que ele manda a gente deixar o cabelo crescer, tem hora que ele manda a gente raspar tudo. E o Cora chegou careca em casa e a esposa dele começou a rir da cara dele. Falou, cara, você tava barbudo daqui a pouco e antes, e agora você tá pelado? Pô, cara, esse Moshe tá brincando com você. Ele também tinha a presença de Zmin, ele é mesmo. Né? Eu não tô entendendo nada, vamos lá. E começou a ir de cabana em cabana. Essa Moshe, o Moshe é um homem incrível, rapaz. O nível de Torá desse homem. Mas aí, cara, porém, veja só se isso tá certo. Aquela hora ele manda a gente deixar a barba crescer, o cabelo crescer. Depois ele manda a gente raspar. Tem hora que ele manda a gente continuar no deserto e a gente tava lá. Pô, tem alguma coisa aí errada com esse Moshe. E ali começou a Lashon Hará. E foi, até que atingiu 250 pessoas. Alguns foram libertos por causa de algumas situações muito especiais, né? Então veja, evite a Lashon Hará. Se você não pode, não, na verdade, a nossa Lahá proíbe até de falar bem.
Porque no meio do você falar bem, pode surgir o porém. Vamos lá. Ó, o Moré André, isso, porém. Não é assim que começa? Então a gente tem que, todos nós, veja, eu não estou me isentando não. Todos nós temos que ter cuidado por nossos lábios, senão nós morreremos para o Deus de Israel, talvez não nessa vida, mas para o Olam Rabá, né? E aí não tem como se chegar a Deus com uma língua impura. E existem muitas outras implicações nisso. Vamos fazer aqui uma gematria Atbash. Não é? O que é uma gematria Atbash? É quando você tem uma tabela, não é? E essa tabela ela vai trocar a primeira letra pela última, a última pela primeira, a segunda letra pela penúltima, não é? Ou a penúltima pela primeira, ou seja, eu posso trocar Aleph pelo Tav e posso trocar o Tav pelo Aleph numa palavra. Posso trocar o Beit pelo Shin, não é? Ou o Shin pelo Beit, o Gimel pelo Reish e assim sucessivamente. Aí, se tem 11, não é? 11 letras em cima e 11 letras embaixo, cada uma espelhando a outra. A gematria Mizrahi aqui, que é uma gematria mais, onde a gente pega o número das letras, ou seja, o Tav é 400, o Aleph 1, o Dalet 4, o Tav 400 deu 1022. Veja que interessante. Aqui a gente tem um espelhamento, né, de 11 letras que espelham 11 letras. Essa gematria dessa palavra feita dessa forma, não é? Desse passuque, ou seja, eu troco o Aleph pelo Tav, o Tav pelo Aleph, o Dalet aqui eu vou trocar aqui pelo, deixa eu achar aqui, ó, pelo Kuf, tá vendo? E cada uma dessas letras eu vou mudando pelo sistema da tabela aqui. Então, dentro desse sistema eu tenho 912. Quer dizer, se eu tenho Lashon Hará, eu não consigo chegar ao 913. E a gente pode entender que esse 1 é o eterno. Então eu não completo aqui por causa da Lashon Hará. Então, veja, isso quer dizer que se a pessoa ficar em Lashon Hará, quer dizer que ela não está mudando por dentro, não é? Ela não está entendendo os processos e não tem nada que vai fazer ela entender. Por isso ela precisa conversar com o Eterno, rezar muito, porque o nosso corpo, o nosso ego, gente, ele é muito pesado, porque ele está todo no mundo do ego, não é? Então, se voltar para as rezas, para a espiritualidade, é você entender que você só vai se ligar a Deus quando você se libertar dessas coisas. Independente da argumentação que o nosso corpo tem. Ah, mas aí o fulano de tal, poxa, e aquilo outro. Não, esqueçam. Esqueçam o fulano de tal. Se liguem no seu masal, não é? Se liguem no que você tem que mudar. Porque se você muda, o outro também muda, não é? O masal muda e Deus vai te levar para um próximo passo. Ah, mas aí eu queria que fosse assim. Não, deixa Deus levar, deixa Deus fazer. Não fique em silêncio. Quando vier os maus tratamentos, porque eu já tive muitos, você fique quieto. Mas a gente não faz isso, né? E Moré André também não faz isso. Então tem que fazer, fique quieto, tente ficar em silêncio. A não ser que você precise do outro, etc. Às vezes precisa assim, de um conselho. Conversa com alguém que pode te dar um bom conselho, não é? Porque senão você vai ficar dinamitando a sua internalidade, a sua sefirote com esses sentimentos e vai ficar com ódio do outro. Deixa na mão do Eterno. Aí você fala, como é que você sabe, Moreque, se a gente deixar na mão do Eterno as coisas acontecem? Eu tinha um cachorro e esse cachorro era um dog alemão muito bonito. O nome dele era Cabeção, né? Foi uma aluna minha veterinária que me deu ele. Um dia ele chegou em casa com a cara toda cheia de espinho. Ele deve ter ido perseguir algum bicho, meteu a cara ali no cactus e veio com a cara como um porco-espinho. Eu falei, meu Deus do céu. Esse bicho chegou aqui cheio de... Cara, o que eu vou fazer? Eu tive que tirar, né? Deve ter doído pra caramba. Eu fui tirando devagarzinho, ele chorava, eu segurava, ele era grandão, mas era bobão. Assim, ela era bobo comigo, com seres humanos, mas com outros cachorros ele era muito valente. Ele pulava um muro lá imenso. Já deu tanto problema aquele cachorro pulando naquele muro. E nesse dia, então, eu fiz isso.
Muito bem. Aí tinha uns espinhos que era muito difícil de tirar e eu tentando, ele não deixava. E eu acabei até brigando com ele, sério. Eu, fica quieto, só uma problema. Até que eu tive que chamar um veterinário, não é? Essa mesma veterinária foi lá e acabou de extrair, porque teve alguns que entraram muito profundo dentro ali da parte da boca dele. Então, e aí dali por diante eu saí. Um dia eu saí e fui ver uma obra, não é? Estava fazendo uma obra, na verdade, estava fazendo uma cisterna. E aí ali eu vim embora para casa e quando eu vinha, tem uma frutinha chamada noni, né? Que ela é de um cactus. Eu falei, cara, ali né, é um noni. Aí peguei aquilo. Eu falei, vou ver se é mesmo, vou tentar descascar então. Pois bem, a minha boca ficou cheia de espinho, não é? Muito, mas não era um espinho normal, não, era um espinho pequenininho. E cara, minha língua, minha boca ficou cheia de espinho, mas não dava para tirar, porque o negócio, mas não era um espinho também que machucava, mas a sensação ali era horrível. Eu falei, cara, eu lembrei logo do cachorro. Falei, meu Deus do céu. Então veja, é, porque sempre que a gente vai agir com negatividade, não é? É o nosso lado ruim que vai agir. Toda vez que a gente vai pegar a nossa guevurá para ferir, machucar alguém, a gente vai usar nosso lado negativo. E é o Satã que está dentro de nós. É a força ligada ao Satã. E aí o que acontece? Se eu aprendo a contrapor essa parte, então eu já não vou mais ouvir o meu ego. Ou seja, ou pelo menos eu vou deixar ele subterrado. Ou seja, a hora que aparecer e me der aquela vontade de tomar uma atitude, de guevurar, eu então vou para um canto, contra até 10, mordo o dedo, pulo, grito, faço o que for. Mas não deixa aquilo se materializar. Tá entendendo? Porque aí eu não passei num processo. E aí eu dei força às forças impuras. Outra gematria que nós temos aqui, ó, do mais comum, né, que é somando todos os números, é 1122. Veja, 11, que é a segunda parte do tetragrama, que está aqui Vav e o Re, tá vendo? E as 22 letras hebraicas, tá vendo? 22 letras, quer dizer, eu não vou conseguir ativar essa parte do tetragrama através das 22 letras hebraicas enquanto eu fizer Lashon Hará. Outro ponto é que não é Mispar Catan, que é um tipo de gematria, que vai dar exatamente a soma de 22 com 11, que é 33. E o que é 33? No primeiro aspecto é gal, aquela palavra não é, que está ligada aqui em cima ao crânio, gálgata, não é? Então veja, gálgata é gal. Eu não consigo ativar. Eu fico sempre preso nessa árvore desconectada aqui, ó. Porque eu não tenho amor, eu não estou entendendo ainda. Mas se nós também botarmos 3 vezes 3, vai dar 9. E 9 é a palavra agora, ó, que tudo isso que a gente está falando aqui, ó, é a palavra Aleph, tá vendo? Ó, Aleph, Mem e a letra Tav. E o que é isso? A palavra emete, tudo isso é verdade, pode ter certeza. Enquanto nós, ó, emete, né? Porque emete é 4, 4, 1. 4 mais 4, 8 mais 1, 9. Tudo isso é verdade. Tudo que você vai mudar externamente ou internamente, vai mudar tudo externamente. Por quê? Você agora vai começar a botar o pontinho, o Dagish, não é? Você vai botar esse Dagish dentro da letrinha. E aí o que acontece? Você vai entender, não é? É exatamente o que você está tentando fazer aqui. O que você está colocando dentro dessa letra. Então, por quê? Só o corpo do planeta ele faz com que você receba muita dor, muito masal ruim, não é? E aí quer dizer, se você não consertar internamente, o que vai acontecer? Esse masal, não é? Ele vai ficar horrível e cada vez mais horrível e cada vez mais você vai ter que argumentar em relação a esse masal. Veja, quando você então entende que o pontinho tem que entrar, que é um pontinho, a presença divina. Sem a presença divina eu também não consigo ser melhor, etc. Não adianta. Mas eu preciso fazer o meu esforço natural. Porque se o problema está ali dentro de mim
não é? A gente vê muito aquela foto do homem se lapidando, né? Ele tirando aquelas gorduras. Veja, a gordura não é literal. A gordura são essas forças impuras que estão dentro de todos nós e que nos impede de ascender. Então, quando a gente chega à compreensão, e aí não é uma compreensão só Rorimá, tem que ser o Hassadim, você se liga com a divindade, então você começa a compreender as coisas, não é? E assim você vai fechando a sua boca, né? É um treino diário, né? Se você está acostumado a entrar num grupo, ou tem uma amiga que fala mal, ou que vai falar mal, ou que etc. Ou se você vai falar mal da sua esposa ou do seu marido, fique quieto. Não fale. Vai rezar, lê um terrilim, estuda a Torá, cante uma canção, sabe? Não fale. Por quê? Isso vai trazer mal para você mesmo. E vai destruir a imagem do outro dentro das pessoas. Isso é uma coisa muito séria. Então, essa é uma lição muito boa para a gente hoje. Por quê? Parece que não, mas isso está ligado ao que nós estamos lendo. Veja, quando a gente está falando aqui, a gente está falando de um cor especial, de uma palavra especial. E davar, uma davar de Torá, devarim. Essas são as palavras. Para que nossas palavras sejam palavras aceitas pelos céus, nós temos que ser como o Sanhedrin. No Sanhedrin tinha 70 pessoas, e essas 70 pessoas tinham que saber provar que um réptil era coxa. O que é um réptil coxa? É que toda reencarnação, por mais complicada, é coxa. E ela vai ali lidar com seus problemas, mas ela está ali por algum motivo. Não tem nada que não tenha um motivo. E nada vai acontecer na sua vida, e nem na vida de quem não estuda Cabala, que não tem um motivo. O grande problema é que a gente sempre deixa o ego falar mais alto. Ah, eu sou fulano de tal, ou eu sou isso, ou eu sou aquilo, ou eu não mereço isso, ou eu... Não, não há inocentes. Não há inocentes, e se não há inocentes, quer dizer que todo o tribunal trabalha certo, e agora eu devo decidir. Se eu sou do tribunal negativo, então eu faço Lashon Hará. Eu falo, olha, fulano de tal é isso, fulano de tal é aquilo, e diz que nossas palavras saem para nossas bocas e vai para onde? Para os tribunais. Os espíritos pegam aquelas palavras e vão usar o seu pecado para chegar perante a Shem. Ah lá, o Moré André, tá vendo? Tá, e tem isso, tem aquilo. E lá vai ser apresentado. E para um cabalista a coisa isso é séria, e para qualquer pessoa, e é apresentado. Então a pessoa e você também recebe uma sentença. Na verdade, você recebe mais a sentença do que a pessoa. E aí, de novo, vão vir pancadas, pancadas, pancadas. Agora, a hora que você ficar em silêncio e perguntar, Shem, o que eu tenho que mudar? Para que isso está acontecendo? Me ajude a entender isso. E aí, isso é ter humildade, tá vendo? É você aceitar os julgamentos divinos que Deus fala. As pessoas não aceitam meus julgamentos. Elas ficam sempre, por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Por que Deus permitiu isso e aquilo? Eu não sei. Mas o cabalista ele sabe que existe masal, masal de outras vidas, é aquilo que você espelha para os altos céus. Então, através desse entendimento, por isso que o estudo é importante, você vai compreendendo isso e vai deixando os velhos hábitos que são super difíceis. E a partir do momento que você quiser não fazer mais Lashon Hará, aí que vai vir gente fazer Lashon Hará. E aí você tem que, se fosse possível, ó, botar assim, ó, não fale mal de ninguém para mim. E às vezes é difícil, porque a pessoa já chega falando mal do outro, aí você tem que falar, olha, pô, esse assunto não é muito agradável para mim, né? Vamos conversar de outra coisa, vamos conversar de Torá, e você vai estudar a Torá, por quê? Você não ouvindo, você está ajudando a pessoa também, porque você está mostrando para ela, você está tirando a força dela. Agora, se você. É mesmo, meu Deus, conta aí. Olha que filha da mãe. Ele fez isso com você. Menino, menina. Olha isso. Lembra? Aí até vão fazer hinos aí, né? Você é um espelho, você é especial, tudo pro ego, né? Ninguém pode tocar em você, tudo aquilo do ego, né? Então nós cabalistas não podemos ver as coisas assim. A gente respeita a Torá que tem um dentro do outro, respeita a alma um do outro
E quando tivermos que falar, falamos na cara, não é? Falamos ali, tentamos falar de uma forma que não vai ofender, aí vai depender se a pessoa está em idolatria, a gente já vai com os 2 pés mesmo, não quer nem saber, para quê? Para que a pessoa não vá, ela vê que é coisa séria, enfim. E assim, a gente vai caminhando devagarzinho. E amanhã a gente continua falando de Davá, que as suas Davás, né, seu devarim, suas palavras, isso, que sua voz espiritual interna, elas possam ascender aos céus. E é lógico, não fazendo o mesmo que Yosef fez com seus irmãos, que gerou 1 ano de prisão por cada irmão que ele falou mal, e no final ele ainda ficou 1 ano a mais preso, porque ao invés de confiar em Hashem, ele confiou no copeiro do faraó. Então confia em Hashem, Hashem sabe tudo, e ele vai tratar com a gente conforme o nosso espelhamento, nem mais e nem menos. Tá bom, gente? Essa é a nossa aula. Shalom, More. Se vocês tiverem alguma pergunta, pra fiquem à todos. vontade. Se não, até Eu não amanhã às gosto 4 de horas. Lashon Hará, não, More. Eu não gosto. Se a pessoa chegar falando coisa, eu mudo de assunto. Gosto não. Tá certo. Gosto só de Hashem, falar de Hashem. Shalom, mestre. Até amanhã, às 4. Até amanhã às 4. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, Moré, shalom a todos aí. Shalom, ótimo dia. Ótimo dia. Agora, então, aqui dentro da nossa aula, né? A gente estava falando sobre a questão do Lashon Hará, que isso gera o quê? Uma morte astral, né? Uma morte onde você não vai ter o pontinho dentro da letra Tav e não vai conseguir subir. Vamos fazer aqui uma gematria Atbash. Não é? O que é uma gematria Atbash? É quando você tem uma tabela, não é? E essa tabela ela vai trocar a primeira letra pela última, a última pela primeira, a segunda letra pela penúltima, não é? Ou a penúltima pela primeira, ou seja, eu posso trocar Aleph pelo Tav e posso trocar o Tav pelo Aleph numa palavra. Posso trocar o Beit pelo Shin, não é? Ou o Shin pelo Beit, o Gimel pelo Reish e assim sucessivamente. Se tem 11, não é? 11 letras em cima e 11 letras embaixo, cada uma espelhando a outra. A gematria Mizrahi aqui, que é uma gematria mais, onde a gente pega o número das letras, ou seja, o Tav é 400, o Aleph 1, o Dalet 4, o Tav 400 deu 1022. Veja que interessante, aqui a gente tem um espelhamento, né, de 11 letras que espelham 11 letras. E nesse nível aqui de espelhamento, quando você pega essa frase aqui, você tem 912. Veja, e qual é a ideia aqui? É que a palavra Bereshit, o início da Torá, tem 913. Quer dizer, essa gematria aqui da Lashon Hará não deixa você chegar em 913. E por incrível que pareça, a palavra Brit, não é? Que é Beit, Eresh, e o Tav é 612. Não, é 912. É Beit, Reish, Yud, Tav. Eu acho que é isso mesmo. Então vai ter gematria, deixa eu pensar aqui. 202, 212, não, 612. Eu viajei aqui. É a palavra Adão, com Brit, Adão, alguma coisa com Brit, que vai dar 912. Mas eu errei aqui, vamos em frente então. Então veja, a palavra, essa gematria dessa palavra feita dessa forma, não é? Desse passuque, ou seja, eu troco o Aleph pelo Tav, o Tav pelo Aleph, o Dalet aqui eu vou trocar aqui pelo, deixa eu achar aqui, ó, pelo Kuf, tá vendo? E cada uma dessas letras eu vou mudando pelo sistema da tabela aqui. Então, dentro desse sistema eu tenho 912. Quer dizer, se eu tenho Lashon Hará, eu não consigo chegar ao 913. E a gente pode entender que esse 1 é o eterno. Então eu não completo aqui por causa da Lashon Hará. Então, veja, isso quer dizer que se a pessoa ficar em Lashon Hará, quer dizer que ela não está mudando por dentro, não é? Ela não está entendendo os processos e não tem nada que vai fazer ela entender.
Por isso ela precisa conversar com o Eterno, rezar muito, porque o nosso corpo, o nosso ego, gente, ele é muito pesado, porque ele está todo no mundo do ego, não é? Então, se voltar para as rezas, para a espiritualidade, é você entender que você só vai se ligar a Deus quando você se libertar dessas coisas. Independente da argumentação que o nosso corpo tem. Ah, mas aí o fulano de tal, poxa, aí aquilo e aquilo outro. Não, esqueçam. Esqueçam o fulano de tal. Se liguem no seu masal, não é? Se liguem no que você tem que mudar. Porque se você muda, o outro também muda, não é? O masal muda e Deus vai te levar para um próximo passo. Ah, mas aí eu queria que fosse assim. Não, deixa Deus levar, deixa Deus fazer. Não, fique em silêncio. Quando vier os maus tratamentos, porque eu já tive muitos, você fique quieto. Mas a gente não faz isso, né? E Moré André também não faz isso. Então, tem que fazer, fique quieto, tente ficar em silêncio. A não ser que você precise do outro, etc. Às vezes precisa assim, de um conselho. Conversa com alguém que pode te dar um bom conselho, não é? Porque senão você vai ficar dinamitando a sua internalidade, a sua sefirote com esses sentimentos e vai ficar com ódio do outro. Deixa na mão do Eterno. Aí você fala, como é que você sabe, Moré, que se a gente deixar na mão do Eterno as coisas acontecem? Eu tinha um cachorro e esse cachorro era um dog alemão muito bonito. O nome dele era Cabeção, né? Foi uma aluna minha veterinária que me deu ele. Um dia ele chegou em casa com a cara toda cheia de espinho. Ele deve ter ido perseguir algum bicho, meteu a cara ali no cactus e veio com a cara como um porco espinho. Eu falei, meu Deus do céu, esse bicho chegou aqui cheio de... Cara, o que eu vou fazer? Eu tive que tirar, né? Deve ter doído pra caramba. Eu fui tirando devagarzinho, ele chorava, eu segurava, ele era grandão, mas era bobão. Assim, ele era bobo comigo, com seres humanos, mas com outros cachorros ele era muito valente. Ele pulava um muro lá imenso, já deu tanto problema aquele cachorro pulando naquele muro. E nesse dia, então, eu fiz isso. Muito bem. Aí tinha uns espinhos que era muito difícil de tirar e eu tentando e não deixava. E eu acabei até brigando com ele sério. Eu fica quieto, só uma problema. Até que eu tive que chamar um veterinário, não é? Essa mesma veterinária foi lá e acabou de extrair, porque teve alguns que entraram muito profundo dentro ali da parte da boca dele. Então, e aí dali por diante eu saí. Um dia eu saí e fui ver uma obra, não é? Estava fazendo uma obra, na verdade, estava fazendo uma cisterna. E aí ali eu vim embora para casa e quando eu vinha, tem uma frutinha chamada noni, né? Que ela é de um cactus. Eu falei, cara, ali é um noni. Aí peguei aquilo. Eu falei, vou ver se é mesmo, vou tentar descascar. Então, pois bem, a minha boca ficou cheia de espinho, não é? Muito. Mas não era um espinho normal, não. Era um espinho pequenininho. E, cara, minha língua, minha boca ficou cheia de espinho. Mas não dava para tirar, porque o negócio... Mas não era um espinho também que machucava. Mas a sensação ali era horrível. Eu falei, cara, eu lembrei logo do cachorro. Falei, meu Deus do céu. Então veja, porque sempre que a gente vai agir com negatividade, não é? É o nosso lado ruim que vai agir. Toda vez que a gente vai pegar a nossa guevurá para ferir, machucar alguém, a gente vai usar nosso lado negativo. E é o Satã que está dentro de nós. É a força ligada ao Satã. E aí o que acontece? Se eu aprendo a contrapor essa parte, então eu já não vou mais ouvir o meu ego. Ou seja, ou pelo menos eu vou deixar ele subterrado. Ou seja, a hora que aparecer e me der aquela vontade de tomar uma atitude, de guevurar, eu então vou para um canto, contra até 10, mordo o dedo, pulo, grito, faço o que for. Mas não deixa aquilo se materializar. Tá entendendo? Porque aí eu não passei num processo. E aí eu dei força às forças impuras. Outra gematria que nós temos aqui, ó, do mais comum, né, que é somando todos os números, é 1122. Veja, 11, que é a segunda parte do tetragrama, que está aqui Vav e o Ré, tá vendo? E as 22 letras hebraicas, tá vendo? 22 letras, quer dizer,
eu não vou conseguir ativar essa parte do tetragrama através das 22 letras hebraicas enquanto eu fizer Lashon Hara. Outro ponto é que não é Mispar Katan, que é um tipo de gematria, que vai dar exatamente a soma de 22 com 11, que é 33. E o que é 33? No primeiro aspecto é Gal, aquela palavra, não é, que está ligada aqui em cima ao crânio, Gálgata, não é? Então veja, Gálgata é Gal. Eu não consigo ativar. Eu fico sempre preso nessa árvore desconectada aqui, ó. Porque eu não tenho amor, eu não estou entendendo ainda. Mas se nós também botarmos 3 vezes 3, vai dar 9. E 9 é a palavra agora, ó, que tudo isso que a gente está falando aqui, ó, é a palavra Aleph, tá vendo? Ó, Aleph, Mem e a letra Tav. E o que é isso? A palavra Emet, tudo isso é verdade, pode ter certeza. Enquanto nós, ó, Emet, né? Porque Emet é 4, 4, 1. 4 mais 4, 8 mais 1, 9. Tudo isso é verdade. Tudo que você vai mudar externamente ou internamente, vai mudar tudo externamente. Por quê? Você agora vai começar a botar o pontinho, o Dagish, não é? Você vai botar esse Dagish dentro da letrinha. E aí o que acontece? Você vai entender, não é? Exatamente o que você está tentando fazer aqui. O que você está colocando dentro dessa letra. Então, por quê? Só o corpo do planeta, ele faz com que você receba muita dor, muito masal ruim, não é? E aí, quer dizer, se você não consertar internamente, o que vai acontecer? Esse masal, não é? Ele vai ficar horrível, e cada vez mais horrível, e cada vez mais você vai ter que argumentar em relação a esse masal. Veja, quando você então entende que o pontinho tem que entrar, que é um pontinho? A presença divina. Sem a presença divina eu também não consigo ser melhor, etc. Não adianta. Mas eu preciso fazer o meu esforço natural. Porque se o problema está ali dentro de mim, não é? A gente vê muito aquela foto do homem se lapidando, né? Ele tirando aquelas gorduras. Veja, a gordura não é literal. A gordura são essas forças impuras que estão dentro de todos nós e que nos impede de ascender. Então, quando a gente chega à compreensão, e aí não é uma compreensão só Rorimá, tem que ser o Hassadim, você se liga com a divindade, então você começa a compreender as coisas, não é? E assim você vai fechando a sua boca, né? É um treino diário, né? Se você está acostumado a entrar num grupo, ou tem uma amiga que fala mal, ou que vai falar mal, ou que etc. Ou se você vai falar mal da sua esposa ou do seu marido, fique quieto. Não fale. Vai rezar, lê um terrilim, estuda a Torá, cante uma canção, sabe? Não fale. Por quê? Isso vai trazer mal para você mesmo. E vai destruir a imagem do outro dentro das pessoas. Isso é uma coisa muito séria. Então, essa é uma lição muito boa para a gente hoje. Por quê? Parece que não, mas isso está ligado ao que nós estamos lendo. Veja, quando a gente está falando aqui, a gente está falando de um cor especial, de uma palavra especial. E davar, uma davar de Torá, devarim. Essas são as palavras. Para que nossas palavras sejam palavras aceitas pelos céus, nós temos que ser como o Sanhedrin. No Sanhedrin tinha 70 pessoas, e essas 70 pessoas tinham que saber provar que um réptil era coxa. O que é um réptil coxa? É que toda reencarnação, por mais complicada, é coxa. E ela vai ali lidar com seus problemas, mas ela está ali por algum motivo. Não tem nada que não tenha um motivo. E nada vai acontecer na sua vida, e nem na vida de quem não estuda Cabala, que não tem um motivo. O grande problema é que a gente sempre deixa o ego falar mais alto. Ah, eu sou fulano de tal, ou eu sou isso, ou eu sou aquilo, ou eu não mereço isso, ou eu... Não, não há inocentes. Não há inocentes, e se não há inocentes, quer dizer que todo o tribunal trabalha certo, e agora eu devo decidir. Se eu sou do tribunal negativo, então eu faço Lashon Hara.
Eu falo, olha, fulano de tal é isso, fulano de tal é aquilo, e diz que nossas palavras saem para nossas bocas e vai para onde? Para os tribunais. Os espíritos pegam aquelas palavras e vão usar o seu pecado para chegar perante a Shem. Ah lá, o Moré André, tá vendo? Tá, e tem isso, tem aquilo. E lá vai ser apresentado. E para um cabalista a coisa isso é séria. E para qualquer pessoa, e é apresentado. Então a pessoa e você também recebe uma sentença. Na verdade, você recebe mais a sentença do que a pessoa. E aí, de novo, vão vir pancadas, pancadas, pancadas. Agora, a hora que você ficar em silêncio e perguntar, Shem, o que eu tenho que mudar? Para que isso está acontecendo? Me ajude a entender isso. E aí, isso é ter humildade, tá vendo? É você aceitar os julgamentos divinos que Deus fala. As pessoas não aceitam meus julgamentos. Elas ficam sempre, por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Por que Deus permitiu isso e aquilo? Eu não sei. Mas o cabalista, ele sabe que existe Masal de outras vidas, é aquilo que você espelha para os altos céus. Então, através desse entendimento, por isso que o estudo é importante, você vai compreendendo isso e vai deixando os velhos hábitos que são super difíceis. E a partir do momento que você quiser não fazer mais Lashon Hará, aí que vai vir gente fazer Lashon Hará. E aí você tem que, se fosse possível, ó, botar assim, ó, não fale mal de ninguém para mim. E às vezes é difícil, porque a pessoa já chega falando mal do outro, aí você tem que falar, olha, pô, esse assunto não é muito agradável para mim, né? Vamos conversar de outra coisa, vamos conversar de Torá, etc. Vai estudar a Torá, por quê? Você não ouvindo, você está ajudando a pessoa também, porque você está mostrando para ela, você está tirando a força dela. Agora, se você... É mesmo? Meu Deus, conta aí. Olha que filha da mãe. Ele fez isso com você. Menino, menina. Olha isso. Né? Aí até vão fazer hinos aí, né? Você é um espelho, você é especial, tudo pro ego, né? Ninguém pode tocar em você, tudo aquilo do ego, né? Então nós, cabalistas, não podemos ver as coisas assim. A gente respeita a Torá que tem um dentro do outro, respeita a alma um do outro, e quando tivermos que falar, falamos na cara, não é? Falamos ali, tentamos falar de uma forma que não vai ofender, aí vai depender, se a pessoa está em idolatria, a gente já vai com os dois pés mesmo, não quer nem saber, para quê? Para que a pessoa não vá, ela vê que é coisa séria, enfim, e assim a gente vai caminhando devagarzinho.